contigo, nossa eterna gratidão. Eu acho que mais Deus para essa casa. De forma nenhuma. Mais que tirasse a razão, mais que tirasse a lógica. Uma coisa não se pode perder é a memória afetiva que a gente tem com as pessoas aqui, com essa instituição e com os espíritos que aqui representam. Dito isso por qualquer pessoa, pode e deve ser bem aceito. Por um jornalista, não. Porque por um jornalista a gente vive muito de interrogações. Nosso papel é desconfiar. O bom jornalismo não tem heróis, não tem vilões, ele desconfia. E apenas vai pedindo que as coisas vão se mostrando e os fatos se mostrem. E nessa casa eu tenho tido cada vez mais provas de que nós temos algo muito importante nas mãos. Uma filosofia. Eu particularmente me apego muito às palavras e não abraço muito a ideia de doutrina por doutrinar. Eu tenho que te doutrinar. O Espiritismo, você chega a ele, você descobre ele, né? Foi assim que Kardec o fez, não na descoberta, mas na organização. E nessa organização, né, nessa codificação, nós temos aí muitas leituras sobre muitas coisas. Hoje, ao escolher falarmos sobre elos espirituais, nós vamos para o cerne da questão, que aqui meu querido Gilson iniciou. Porque quando Jesus pedia vigiai e orai, por trás dessas duas sentenças aparentemente simples, existe aí uma profundidade de reflexão muito grande e que se relaciona exatamente sobre essa ideia de elos espirituais. A ideia de que vigiai e orai, ele te dá o princípio mais claro de entender que você é dono das suas escolhas, que você é dono dos seus caminhos. Isso é maravilhoso. Mas, na medida em que você faz escolhas, você começa a pactuar, eventualmente, com pessoas que se afinam às suas escolhas. Inúmeros são os gostos, inúmeras são as atitudes, inúmeras são as cores, inúmeras são as falas, inúmeras são as individualidades. E dentro dessa pluralidade da individualidade, existem as conexões, as sintonias. Se fôssemos falar de elos, óbvio, nós vamos lembrar primeiramente de uma corrente, onde um elo segura o outro, segura o outro, segura o outro. Nós podemos pensar de forma coletiva? Podemos. Nós somos elos de uma corrente. Existe um instituto espírita aqui chamado Corrente Esperança, não é assim? Ótimo. Se fôssemos pensar individualmente, as nossas várias vidas, cada elo poderia definir o que somos, o que fomos no passado, e o elo que nós somos hoje, dessa ligação no passado, se mais forte, se mais fraco, mas fruto das nossas escolhas. O que eu quero dizer é que o que somos hoje, ele não é absolutamente gratuito. E aí vem exatamente a coisa mais básica que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje, essa afirmativa é tão banalizada, né? Porque nós vemos aí placas e placas de igreja dizendo: eu tenho a verdade, é o outro, é igual a feira, né? Venha para aqui, eu tenho a verdade, eu também tenho a verdade, eu também tenho a verdade. E nós vamos aí em busca dessa verdade, quando esquecemos que essa assertiva, ela parte de um princípio muito básico: a nossa verdade.
a minha verdade, que não é a verdade de seu Fabiano, que não é a verdade de Moandas, que não é a verdade de ninguém. Porque quando eu começo a entender quem eu sou, quando eu começo a entender as minhas escolhas, as minhas opções, eu começo a ler o mundo onde eu estou. Muitas vezes, entendendo que eu sou uma pessoa propensa à impulsividade, propensa à resposta imediata, a não levar desaforo para casa. Qual é o meu maior trabalho? Esperar que o mundo mude ou que eu mude? É essencial que a gente conheça o projeto da máquina. Estou utilizando máquina como metáfora. O projeto do espírito, que está aqui num corpo e que tem suas tendências. Então, quanto mais você conhece sobre você, mais você vai entender que elos você consegue construir no mundo, não só físico, como o espiritual. E essa não é uma didática muito difícil. Recentemente foi feita uma pesquisa na Inglaterra, onde eles escolheram 4 a 5 músicas e começaram a ranquear essas músicas. Uma era um rock muito mais intenso, muito mais agressivo. Era uma expressão artística de uma banda, etc. Mas que ouvida essa música no rádio do carro, tornava o motorista muito mais agitado. Então havia uma consciência de que, diante da responsabilidade de dirigir, eu tinha naquela música alguma coisa que me agitava e que talvez me fizesse muito mais estressado no trânsito. A culpa era da música? Não, a culpa não era da música. A culpa é de quem, porventura, escolheu ouvir a música no carro. Isso ilustra bem o nosso fator de escolha. Porque se eu sei que aquilo vai me agitar, se eu tenho consciência que eu estou propenso a me agitar com aquilo, por que eu escolho? Então, é uma questão de leitura de mundo. É uma questão de entendimento de mundo. Ah, tudo bem, Ribamildo, não é tão fácil assim. Muitas vezes, nós não temos consciência essencial das nossas escolhas e vamos entender muito mais à frente. Vamos aprofundar ainda um pouco mais a nossa questão. O meu elo com o meu marido ou com a minha esposa, que aparentemente começou tudo bonito, mas eu começo a perceber que ela é uma pessoa um pouco mais difícil, seja ele ou seja ela. É interessante isso, porque isso me faz lembrar Mandela. Mandela, durante todo o tempo que passou na prisão, quando ele perdeu o filho, sequer pôde ver o velório dele, ele disse que ao invés de se revoltar, ele perguntava: o que eu posso aprender com isso? Outra coisa, as minhas escolhas me trouxeram até aqui. Não que ele se sentisse culpado por estar numa prisão, mas as escolhas dele o levaram até ali. Isso dá a ele um grau de dignidade e de entendimento das escolhas que ele fez. Então, muitas vezes na relação difícil que nós temos com o esposo, com a esposa, muitas vezes esquecemos de perguntar: ninguém me obrigou, foram as minhas escolhas. E aí eu tenho mais uma bifurcação: ou simplesmente eu nego essa realidade, eu não quero mais, acabou, beleza. Ou simplesmente eu posso dizer: até onde eu posso aprender com isso? O que é que eu posso tirar de proveito nisso? Isso me faz lembrar Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso dizia: guardei a fé e venci meu bom combate. Olha que bonito. Às vezes nós depositamos muito no mundo, no exterior, a razão das nossas insatisfações. Ah, eu não sou feliz porque o meu chefe me persegue, porque minha esposa e meu marido são pessoas difíceis, porque eu não tenho dinheiro, porque o trabalho é chato. Nossa perspectiva é sempre vincular ao mundo
muitas vezes escolhas nossas. E volto a dizer, isso tem relação direta com a questão dos nossos elos, porque nós só estamos vinculados porque também temos a mesma sintonia. Às vezes nos falta autocrítica para perceber em que sintonia eu estou, em que sintonia vibracional eu estou. Ribamildo reclama muito porque ele está gordinho. Beleza, eu tenho um médico que diz que tem duas coisas, dois tipos de gordo, ele chama, esse é o meu médico que diz: ou você é um gordo safado, ou você é um gordo mentiroso. E o pior que ele diz, eu acho que você é um pouquinho das duas coisas. Por quê? Porque eu sei que sedentarismo me faz ganhar peso, quando eu poderia dar o meu primeiro passo. Isso tem uma relação com a minha vida espiritual? Tem. Por quê? Porque se eu invisto na minha qualidade de vida, muito provavelmente eu posso ter meu tempo de existência prolongado aqui na Terra. Ou não vou estar cometendo o suicídio inconsciente. Escolhas, elos. No grau vibracional ou no grau de elevação espiritual, somos uma espécie de mola nessa escala evolutiva. Somos o terreno fértil, que muitas vezes gostaríamos de jogar uma boa semente para que ela frutificasse. Mas muitas vezes não temos noção disso, ou não lembramos disso. A minha oração eu deixo para lá. A minha leitura espiritual eu deixo para lá. Quanto mais eu cultivo, mais chances eu tenho de evoluir. E quanto mais chances eu tenho de evoluir, minha sintonia, tal qual de um rádio, tende a criar elos com espíritos mais elevados. Muitas vezes, quando Jesus falava, na casa do meu pai existem várias moradas, eu sempre pensei em uma mansão com várias moradas para abrigar todo mundo. Mas a leitura não é essa. O que ele quer dizer, acima de tudo, é de que na casa do Pai, nesse universo, existem vários níveis de vibração, existem vários níveis de alocação, e dependendo do que você vibrar, de como você vibrar, de que elos você mantém ou manteve durante a sua vida física ou espiritual, isso te chamará para lá. Os negros sempre falam da sua Aruanda, e há muito espírito ortodoxo que diz: essa Aruanda não existe, essa coisa de macumba, essa coisa de... Não, a Aruanda que eles falam é a Aruanda vibracional, onde os toques de tambores, onde as ideias se coadunam, se comungam. É igual a casa da minha avó, da sua avó, do seu tio, da sua tia, onde você se sente bem, porque lá naquele núcleo existe elos de comunhão, existem elos de compartilhar de ideais. É curioso, porque o Espiritismo vai sempre falar sobre isso. Acho que é Pedro, que diz, é Pedro? Alguém me corrija, que diz que nós estamos cercados de testemunha. É Pedro ou Paulo, que onde estivermos estaremos cercados de testemunhas. E eu faço uma relação direta, absolutamente direta, com aquele dizer popular, que nem mais é assim hoje, mas antigamente era: diz-me com quem andas, que te direis quem és. Ou seja, diz-me com quem andas, ou quem com coadunas, que eu te conheço, que eu posso dizer que te conheço. Hoje o pessoal anda tão desconfiado, que esse dizer já mudou. Diz-me com quem andas, que eu continuarei andando sozinho. Não é assim? Então, é tempo de reavaliarmos com quem andamos, com quem nos coadunamos, ou quem muitas vezes nos impõe a pensar. Eu sou muito grato, meu pai sempre perguntava:
qual o melhor salário de um jornalista? E eu digo, são amigos, meu pai. E eu sempre acreditei muito nisso. Se vocês me perguntarem qual o melhor material que eu trabalho, eu digo o ser humano. E qual o pior? O ser humano. O ser humano é uma cartola, que você não sabe exatamente o que sai ali. De 10, se eu acertar em 1, é para a vida toda. Eu posso me decepcionar com 9. Ou posso fingir que decepcionei. Porque quem se decepciona, na verdade, não é o outro, sou eu. Eu que criei ilusão sobre o outro. Eu que criei fantasia sobre o outro. Eu que dei ao outro expectativas que muitas vezes ele não tinha sequer a obrigação de corresponder. Eu que dei um elo fraco da corrente. Mas muitas vezes, quando você acerta em 1, é para a vida toda. Hoje, por exemplo, eu recebi uma visita. Eu não sou místico. Eu não sou místico. Eu sou um cara muito pragmático. Sou muito prático. Mas essa visita começou com uma longa amizade há basicamente 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu fui entrevistá-lo uma vez e essa pessoa estava para submeter uma cirurgia cardíaca. E ele disse, faz o seguinte, deixa para me entrevistar na quarta-feira, porque se eu escapar, é sério, se eu escapar, a gente fica amigo. E deu certo. Na quarta-feira eu fui entrevistá-lo, já estava em casa, e a entrevista se transformou numa amizade, e essa amizade se transformou numa identificação tão espiritual, que um segundo grande ponto, quando eu perdi meu pai, essa pessoa demorou a aparecer. Aí quando deu 2 semanas, a porta lá do meu trabalho abriu, e eu vi uma frase que eu nunca esqueci. Aceita-se adoção de gordos. E eu ri. Era essa pessoa. Nós nos tornamos tão amigos, que ele me confidenciou uma coisa que é interessante. O tio dele era médico. E aí eu estou falando sobre elos espirituais. E ele, enquanto médico, uma vez atendeu uma pessoa que estava próxima ao desencarne, e aquela pessoa, 2 dias depois, desencarnou. Alguém liga para ele, 1 semana, 2 semanas depois, diz, vem aqui. Pô, João, você tem um tio que é médico? Eles têm, mas eu não o conheci. Dele eu só tenho esse anel, porque quando ele morreu, o meu pai me deu o anel de formatura dele, porque eu também me formei médico, etc. Por que você está me perguntando isso? Porque é o seguinte, eu estava de plantão com o paciente e tal, aqui em casa, e eu tenho certeza que eu não dormi. Isso era a secretária do senhor que faleceu. Eu tenho certeza que eu não dormi. Eu vi uma voz chegar para mim e falar, olha, eu faço parte da equipe do médico dele. E agora, esse paciente vai ficar sob os nossos cuidados. E depois disso, na mesma noite, aquele paciente faleceu. O seu tio é médico? Era, ele é desencarnado. E eu perguntei, que leitura você faz isso? Porque ele era tão prático quanto eu. Ele disse, meu Deus, eu sempre admirei esse meu tio. Eu tenho o nome desse meu tio. Mas quando eu nasci, pouco tempo ele faleceu. Eu não lembro sequer do rosto dele. Ou seja, nós estamos falando de elos. No campo espiritual, aquele médico que aqui nos serviu, continuava a servir. A iluminar o seu sobrinho, que era médico. E esse grande amigo me visitou ontem, de ontem para hoje. Eu sonhei com ele ontem. Ele estava em São Paulo. Para contar isso aqui, eu corro um grande risco de ser desacreditado, mas acredite, eu sou um cara que desconfio de tudo. Ontem à noite eu sonhei com esse querido amigo. E mais uma vez eu me vi na Floriano Peixoto dirigindo o carro e conversando com ele. Aí eu digo, tu não devia estar em São Paulo? Tu não ia fazer uma cirurgia? Sim. Mas eu estou aqui para dizer que eu já não estou mais nesse plano.
eu desencarnei. E eu acordo hoje pela manhã e o filho dele liga para mim. Eu estou aqui em São Paulo para dizer que papai desencarnou. A identificação que eu tinha com João Marcos Moura, o meu querido amigo geriatra, era imensa, imensa. Pela dignidade que ele tinha, pelo grande apoio que ele dava em dizer, não esqueça de fazer o bem. Ibanildo, não existe outra fórmula. Até mesmo quando a gente ia discutir sobre sociedade, sobre política, ele disse, esqueça tudo isso, tudo. Só pense no bem que você possa fazer. Porque a linguagem do bem todo mundo entende. Então, eu fiquei muito grato, apesar de triste, o corpo dele chega mais tarde, eu fiquei muito grato pela existência dele. Porque eu o conheci num momento extremo e ele me encheu de esperança. E eu tenho certeza que no campo espiritual, ele vai continuar sendo um elo. E aí eu pergunto, quantos elos de pessoas que nós não conhecemos, como ele não conheceu o tio dele, e que continuam torcendo por nós? Pessoas que não tiveram a oportunidade de encarnar como nós encarnamos, mas que continuam torcendo por nós. A começar pelo principal espírito, o nosso anjo guardião, que muitas vezes não lembramos dele. Muitas vezes estamos sendo influenciados por ele, mas nós não lembramos, porque nossa vida está tão estressada, está tão vinculada a uma ansiedade que é diluída nas redes sociais, uma ansiedade que está muito presente nos programas policiais, que só mostra desgraça e você acha que você vai morrer, que alguém vai te assaltar, que alguém vai te roubar e que o mundo é só aquilo. E nós não estamos, muitas vezes, reservando tempo para pensar nos nossos elos espirituais. Elos com encarnados, elos com desencarnados. De pensarmos enquanto elo da corrente. Porque quantas pessoas dependem da gente, não financeiramente, mas às vezes é de um apoio, de uma palavra amiga, e nós estamos marcando bobeira, porque estamos abrindo lacuna para que o mal se faça presente em nossas vidas. Eu era uma pessoa que reclamava muito. Até que um dia eu conheci a história de 5 jovens que perderam 15 anos da sua vida, acusados de um estupro que eles nunca conseguiram provar que eram inocentes. Nunca não, vírgula, até que um DNA mostrou. E eu fui em busca da entrevista desses jovens. Quem quiser saber, chama-se Os 5 Jovens de Nova York. Nenhum deles trazia revolta na alma. Nenhum. Eles fizeram um pacto entre si, eles não se conheciam, foram jogados numa cela, acusados de um crime que não cometeram. Eles, e o que foi que fez com que vocês sobrevivessem esse período na cadeia? Nós fizemos um pacto de que nós precisávamos aprender. Não era apenas aceitar, mas aprender. E que um dia tudo seria resolvido, como foi. São amigos até hoje. Dessas coisas que o Espiritismo explica, que o pretérito explica, que a convergência daquelas vidas explicam, todos unidos por uma só causa, estarem juntos, consolando uns aos outros. E eu pergunto, em nossas vidas, será que não estamos sendo egoístas demais, pensando apenas no nosso sofrimento, apenas na nossa dor, quando muitos ao nosso lado estão ali querendo um pouco de atenção, um pouco de conversa? Muitas vezes perdemos tempo em reclamar apenas, unicamente reclamar, quando podíamos estar orando, não pedindo nada a Deus, não colocando Deus nas nossas mãos aqui, eu preciso disso, mas pedindo a Deus entendimento para se entender, pedindo a Deus luz para o seu caminho, para que você possa entender
qual a sua funcionalidade aqui na terra? Que tipo de serviço te justifica? Quando eu lembro de novo as palavras de João Marcos Moura, ele diz: faz sempre o bem, cara. Faz sempre o bem. Eu lembro sempre disso, porque o bem nos torna imortal. Eu não sei se eu já disse aqui, mas o pior tipo de morte é o esquecimento. É sermos esquecidos. Porque não produzimos, porque não realizamos, porque não deixamos um pouco de nós na vida do outro. Nós somos elos de uma corrente que precisa ser reavivada. A corrente do bem, a corrente do bem coletivo, do bem-estar coletivo, da felicidade do outro. E tudo pode parecer absolutamente matemático. Ah, Riba, é fácil falar. É, mas somos tão diferentes. Aí é que está a graça. Aprender a conviver com as diferenças. Aprender a entender que o outro não é você. Que o elo da corrente, muitas vezes numa família, são tantas pessoas distintas, com pensamentos tão distintos, mas que Deus, na sua divina bondade, coloca como núcleo familiar, para que possamos entender que, isolado, somos mais fracos, e unidos, mesmo com tantas dificuldades, somos mais fortes. Nós vivemos tempos difíceis, tempo onde é muito mais fácil rejeitar o outro porque o outro pensa diferente. Mas será que o outro talvez não tem uma forma diferente de se expressar, ou pelo menos diferente para dizer a mesma coisa que eu penso? Será que ele também não pensa no bem coletivo? Aos 45 anos, como jornalista, eu tenho buscado unicamente a minha missão: me calar. Desde os 20, eu vivo publicando coisas, projetando coisas. Conquistei tantas coisas com isso, mas também já afastei tantas pessoas queridas pelo uso da palavra errada, pela agressão gratuita, porque acho que sou inteligente e vou e acabo dizendo uma piada, uma ironia. Isso é autocrítica que eu faço. E aos 45 anos, completados esse ano, eu optei por um caminho. Eu tenho pedido a Deus que eu possa ouvir mais e falar menos. Eu tenho pedido a Deus para que eu possa ler mais pelos meus olhares o mundo, entendendo o que o mundo quer me dizer, e que eu possa trazer Deus não na ponta da língua, mas na ponta dos dedos. E que Ele nunca me deixe só. E deixar só não é Deus abandonar você, é Ele tirar as placas do caminho. E como é que Deus tira as placas do caminho? Quando você afasta os seus amigos, quando você afasta as pessoas que lhe são necessárias. E às vezes nós afastamos as pessoas que nos são necessárias por egoísmo. Não, mas fulano me feriu, mas fulano disse isso de mim. Às vezes é um elo tão importante. Eu sempre digo assim, eu sou muito grato à minha sogra, por exemplo, e o pessoal acha que é piada, mas não é, porque ela me ensina muito a ter paciência, a amar uma pessoa tão diferente, mas que muitas vezes, na hora da convalescência, ela só chama pelo meu nome. Na hora da raiva, eu sou o Judas dela, esse danado, mas na hora que está dodói, me chama. E o que é que eu tenho a dizer? Meu Deus, muito obrigado. Sem ela, não aprenderia o que é ter paciência. Do mesmo jeito, eu acho que ela aprende muito comigo. Tenho certeza dos nossos resgates do passado. E estamos aqui muitas vezes para colocar à prova. E com o Espiritismo nas mãos, eu não me dar esse direito de aprender, não me dar esse direito de crescer. Perdemos marido, perdemos esposa, perdemos entre aspas, né? Mas muitas vezes esquecemos de agradecer àquela pessoa que nos ajudou a ser uma pessoa melhor.
Um filho que muitas vezes é rebelde, mas que uma vez eu vi isso maravilhosamente bem. Eram 3 filhos. Um era rebelde e 2 deram para o caminho mais certo. E eles foram cobrar do pai e da mãe. Por que a senhora só dá atenção a esse que não presta? Por que a senhora só alisa o cabelo desse que não presta? A senhora nunca fez o que a senhora faz por ele. A mãe, muito sábia, disse: meu filho, vocês acham que eu preciso dar o que vocês não precisam mais? Vocês nasceram com um coração decente, um coração bom. A minha luta é com esse. Eu só posso vencê-lo pelo amor. Eu só posso vencer mostrando que ele não está sozinho. Se eu tivesse 3 desse aqui, eu nem sei se vivo estava. Mas 2, vocês não precisam disso. Vocês sabem o quanto eu os amo. E esse aqui não. Ele não sabe sequer que eu o amo. Ou seja, no meio da corrente, aquela injúria, mamãe, porque ele, não nós, era o motivo para quebrar o elo. E ela disse: não, vocês são os 2 elos, eu sou do meio, e esse que me dá trabalho é o posterior. Nós não vamos quebrar essa corrente. Então, que essa nossa reflexão hoje possa trazer não uma revolução dessas que a gente faz de um dia para outro, jamais, mas que eu possa entender que quanto mais eu vigio, ou seja, quanto mais eu leio o mundo, quanto mais eu estou atento ao mundo, as pessoas que me cercam, as minhas escolhas, mais eu posso entender sobre mim mesmo, sobre quem eu sou, sobre aquilo que eu preciso melhorar, porque melhorando eu, melhora o ambiente, melhorando eu, melhoram as minhas escolhas, melhorando eu, melhora o meu elo de vibração. São escolhas muito simples, absolutamente simples. Eu falei na minha sogra, a gente trabalha muito, ela teve uma crise de ansiedade, uma após outra, e eu vi dizer: meu Deus, o que está provocando essa crise de ansiedade? Não deu outra. Cheguei mais cedo uma vez em casa, estava o Dateno lá falando quantos morreram, e eu saí anotando. No final do programa tinham 33 corpos, em várias partes do país, cada um era uma notícia de morte. Eu digo: é aqui está o elo. Ou seja, ela começa a alimentar-se disso, a ansiedade vem, é o reflexo direto. Quando a gente optou por outra programação para ela, convenceu a ela, a ansiedade foi embora. Ou seja, se melhora o eu, melhora o ambiente. Muitas vezes esperamos do mundo certos milagres que não vão acontecer, porque a revolução começa de você. Começa na leitura de um bom livro, começa na leitura do Evangelho, não do Evangelho que você faz em casa sempre, tal hora, porque a espiritualidade vai te esperar. Não, acorda de manhã, abre uma página, tenta testar o teu silêncio, tenta perceber que o mundo é muito mais do que isso que se vende, é muito mais do que a superficialidade que se vende nas redes sociais. O mundo é parar um pouco e ouvir os pássaros cantar, e isso não é poesia superficial, é entender que aquele ser vivo não precisa de preocupação, como Jesus disse. Ele vive o dia de hoje, porque amanhã Deus provém. É entendermos de que o sol, a natureza não dá saltos, o sol ilumina todas as casas. E o que eu quero dizer com isso? Que assim como o sol que ilumina todas as casas, o cachorrinho que quando você briga, daqui a pouco ele chama e vai com a mesma alegria para você, a natureza está dizendo: não tem espaço para mágoa, não tem espaço para inclusão ou exclusão. O sol vai iluminar a casa dos 3, mas não esse porque eu estou com raiva desse. Não. O cachorrinho tem a mágoa porque você brigou comigo? Não. A natureza está dizendo: a mágoa, a raiva, o estresse é um copo que te serve todo dia. Agora quem escolhe beber é você. Ou beber ou aprender, ou reclamar ou evoluir.
ou ficar com a cara bizonha, ou agradecer a Deus. Por mais difícil que seja o aprendizado, entender, agradecer. É isso que eu preciso comungar com vocês. Porque eu tenho certeza que João Marcos hoje, ao conhecer, voltar de novo ao mundo espiritual, eu tenho absoluta certeza que ele vai dizer: Senhor, muito obrigado pela existência. Muito obrigado por ter me feito evoluir. Haverão outras chances de reencontro? Haverão. A vida é a pluralidade. O caminho é a pluralidade. Mas voltaremos melhor. Voltaremos mais ativos, mais perceptivos. O mundo é isso. Veja, hoje vivemos épocas tão distintas num só tempo. Uns conservadores demais, né? Aqueles que acusam seu jeito de ser, sua forma de ser. Outros liberais demais, a pé demais. Quando eu vejo esses conservadores demais, eu sempre lembro daqueles que foram para a fogueira em nome de Deus. Eu estou matando você em nome de Deus, da moral e dos bons costumes, não é? Aqueles liberais demais também, que outrora lá em Roma, naqueles bacanais. Mas há um meio termo nisso. Ou seja, nem conservador demais, nem liberal demais, apenas eu. O mundo é tão plural que já não existe espaço para moldura. Eu não posso colocar você numa moldura e te definir assim. Nós somos plurais. E uma vida só não justifica tanta experiência acumulada. Por isso que o Espiritismo é luz, quando diz: nós viemos de tantas gerações, com tanta cultura de cultivo, cultivado em nosso espírito. Por que emoldurar? Por que tentar classificá-lo? Por que tentar adjetivá-lo? Quando eu entendo que um só espírito carrega tantas vivências. Eu gostaria de encerrar o nosso papo lembrando daquele chamado pequeno francês, Francesco, e que ao descobrir a sua missão na vida, de reformar a igreja, aliás, Ariano Suassuna dizia: eu sou mais São Francisco do que Lutero. Alguém perguntava: por quê? Os dois são reformistas. Ele disse: não, é porque Lutero correu da igreja. São Francisco disse: a reforma é minha aqui dentro, não vou precisar correr não. Entendendo Lutero, apenas um parênteses, acho que Lutero morre de vergonha diante de tantos que dizem representá-lo e que acabam fazendo as mesmas coisas que Lutero combateu. Mas eu vou lembrar de Francisco. Francisco tinha um elo muito grande com Santa Clara. Santa Clara tinha um elo muito grande com Francisco. Um elo quase carnal, espiritual, aquela coisa avassaladora. Mas Francisco soube exatamente dizer quem ele era, quando ele disse: o nosso amor pode existir, mas ele deve ser sublimado pela causa maior, que é o Cristo. E quando eu tenho a Casa do Caminho, em nome dos franciscanos, quando eu tenho as Clarissas, em nome de Santa Clara, eu vejo do quanto é bonito, o quanto é lindo entendermos esses elos que nos unem, e quanto as nossas escolhas fazem toda a diferença para um futuro que se aproxima. Eu pontuo com uma frase que eu gosto muito de dar aos meus amigos. É uma frase da minha parca lavoura, mas que traduz um pouco o que Francisco e Santa Clara optaram na vida. Bom é amar, não precisa ser amado. Bom é sentir, não precisa fazer sentido. Por isso, eu amo você e você não tem nada a ver com isso. Você não é obrigado a ser recíproco. Que Deus abençoe a todo mundo. Obrigado pela paciência. Que Deus consiga fazer com que essa semente da transformação brote em cada um de vocês. Muita paz.
complemento do seu verbo, como sempre luminoso. Muito obrigado mesmo mais uma vez pela paciência de todas e pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Boa início de semana. Levar a condolência lá para a família do nosso irmão. Estou esperando aqui. Inteiro, para quem conhece o João Marcos, inteiro amanhã de 11 horas da manhã lá no Campo Santo da Baixa. Tá? Fiquem bem. Um grande abraço. Muito pai. Nós agradecemos ao irmão Ribamildo, agradecemos a todos. Lembrando a todos que no final a palavra do irmão Ribamildo foi uma homenagem também à Casa do Caminho. A Casa do Caminho tem como patrono São Francisco de Assis. Não sei se eu já tive a oportunidade de comentar. Curiosamente, essa casa foi fundada no dia 3 de fevereiro de 1971. Curiosamente, os 21 fundadores dessa casa, que já todos se encontram no segundo andar da vida, como se diz, todos tinham, por unanimidade, um pensamento. Fundaram uma instituição espírita, cujo patrono fosse Francisco de Assis. Mas nenhum sabia do nome da casa. Todos, por unanimidade, os 21, às 3 horas da tarde, ali naquela feirinha de fruta, ali perto do edifício Prata, foi numa casa velha daquela, que eles fundaram a Casa do Caminho, cujo testemunho é só essa mesa. Do que eles fizeram, essa mesa foi testemunha, foi nessa mesa mesmo que eles fundaram a Casa do Caminho. E a única herança que eu tenho da Casa do Caminho deles é essa mesa, mais nada. Então, resultado, todos, de comum acordo, Francisco de Assis seria o patrono. Mas não tinha um nome. Aí vamos discutir que nome é que vai se botar essa instituição espírita para se fazer o bem. Então, em determinado momento, se levantou um de saudosa memória que foi meu amigo, também pessoal, viveu muitos anos. Ele recebeu a mensagem de um frade, isso era às 3 horas da tarde, dizendo que estava transmitindo um recado para aqueles 21 fundadores da instituição, que ela se chamaria Casa do Caminho. Esse nome de Casa do Caminho, que nós nos acostumamos a falar com tanta doçura, não foi, de verdade, fruto da inteligência de nenhum dos 21 fundadores, mas foi um ser chamado espiritual, um frade, que se manifestou através de um dos médiuns, chamado Luiz Tavares, e disse que trazia um recado do mundo maior, que o nome dessa casa seria Casa do Caminho. Por conseguinte, nós temos até um pouco de orgulho, assim, se é que a gente pode usar essa expressão que é, até certo modo, até odiosa, ter orgulho, vaidade, tudo isso não deixa de ser um grande bobagem do ser humano. Mas esse nome de Casa do Caminho é muito doce para nós, porque foi o próprio patrono dessa casa, São Francisco de Assis, que possivelmente foi o autor dessa denominação da nossa instituição. Nós agradecemos a todos os irmãos a presença, esses 10 minutos que o irmão teve que ir fazer uma visita agora a um amigo dele, a quem ele prestou uma homenagem, que morreu essa noite em São Paulo. Nós vamos encerrar agora a primeira parte do nosso trabalho, quando convidamos os irmãos trabalhadores para irem para a Saracara de Assis. Agradecidos, meu Deus, pela primeira parte destes trabalhos, pedindo a santificação da segunda etapa, que é muito gratificante no nosso coração, quando temos a oportunidade de tirar a dor do nosso próximo e, às vezes, curar algumas enfermidades. Nem sempre temos os méritos de fazer assim, mas podemos dizer a muitos que nos assistem nesse instante, tanto pela televisão como aqui presente, que muita gente já procura essa Casa do Caminho em momentos aflitivos, de muitas dificuldades, muito, inclusive empresários poderosos, inclusive vários médicos.
e nessa casa encontraram a resposta para suas enfermidades, sem pagar um centavo, porque nós não aceitamos dízimo de ninguém. Vimos todas as igrejas pedindo dinheiro toda hora, em todos os cultos se pede dinheiro. A Casa do Caminho nunca pediu a vocês, nem vai pedir nunca, porque não acreditamos que tenhamos essa autoridade de pedir dinheiro para fazer um trabalho de amor. Aquele a quem nós acreditamos a maior grandeza espiritual foi Jesus de Nazaré e será sempre Jesus de Nazaré. No seu evangelho há uma passagem que ele diz: dai de graça o que de graça recebeste. E quando nós fazemos alguma coisa que se transforma em forma de uma cura, da solução de um problema muito difícil, angustiante, de depressão, nós tivemos dezenas de casos, inclusive de depressão, e que essa casa, sem cobrar um centavo, sempre condicionando a todos que nos procurarem em momentos difíceis, que lamentavelmente é uma coisa assim que não deixamos de lamentar. Todas essas pessoas por quem lutamos para devolver a saúde que elas não encontraram dentro da própria medicina, vários médicos, nenhum frequenta. Quando ficaram bons, nunca um voltou à Casa do Caminho. Também nunca pedimos nada, nem lamentamos porque não pedimos. Porque se chegarem para nos oferecer, nós vamos recusar, porque não fazemos nada por dinheiro. Agradecidos por tudo, meu Deus, te pedimos a transformação da segunda parte do nosso trabalho. Nos transforma em enfermeiro bendito do teu reino e faz de cada um de nós uma criatura melhor. Que o dia de amanhã, de verdade, tenha uma resposta muito mais clara do que a de hoje, em termos de bondade, de amor, de compreensão, de fraternidade, servindo ao nosso próximo como a nós mesmos, segundo o Evangelho. E assim, agradecido por tudo, Pai Santo, permite, pois, que em teu nome sacrosanto, e em nome de Jesus, o nosso pastor maior e a esperança constante dos nossos corações, e das falanges amorosas de São Francisco Assis e Clara, nós declaramos ela a primeira parte do nosso trabalho, convocando os trabalhadores para irmos para Sara Clara de Assis desempenhar nossa tarefa. É imensamente gratificante de diminuir a dor do nosso próximo. Volta agora. O irmão a vida que vai tocar um bocado de músicas bonitas, inclusive eu tenho 3 ou 4 que ele vai tocar, que eu pedi essa semana para ele, mas eu não vou dar o título dessa música nele, depois fica a critério dele dizer qual foi essa música que eu compus para ele. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.